pergunta 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma opinião especial? Eu acho que essa aí é fácil da gente responder, né? Que ele respondeu, antes na anterior, ele perguntou se tinha dois espíritos, agora ele está dizendo um grande número, né? Outros tantos espíritos diversos nele encarnados. Vamos rever a resposta. Refletidos a respeito, reconhece que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espírito, essa vontade não existiria e ele não teria individualmente, pois, na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapando de uma gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver como ele multiplica as dificuldades. Quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural, e isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo, mas mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, vou repetir só a pergunta para a gente fazer um debate, né? Que pensar da opinião segundo o qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma opinião, aptidão especial. Ele está dizendo aqui, né, se eu não estou entendendo errado, que existe uma opinião de que as diferentes aptidões, as diferentes condições morais e intelectuais da gente seria motivado por diversos espíritos encarnados no mesmo corpo. É assim que eu estou entendendo, Mirim? É assim que você entende também? A pergunta tá nesse sentido, né? De como quem, se eu, esse corpo aqui, vários espíritos usassem ele para poder chegar num. As Não, não é. diversas, as Nós, diversas condições morais da gente, né? Diversas maneiras da gente se comportar. não são outros espíritos, não. É Agimiro mesmo nesse momento, Agimiro. Porque nós somos criados simples e ignorantes na origem e estamos caminhando para o progresso evolutivo para atingirmos a luminosidade maior. Ou seja, tudo é esse caminhar, não tem outro espírito, nós somos individualidades. E nós temos que fazer o progresso com as duas asas que nós vimos anteriormente, moral e intelectual. E no meio aí, o espiritual, que é para você entender a coisa, né? Um Deus único, saber entender esse processo. É assim, não são vários espíritos de forma nenhuma. É o mesmo espírito. Agora, ele tem que passar pelo processo intelectual, moral e espiritual para sua evolução. Aí sim, eu vejo assim. O espírito pode seguir a sugestão de outros espíritos, aí dá até entender que tem outros espíritos. Não, ele é aquela história do popular, né? Comer a corda, né, Bijão? Ele pode comer corda aí e quebrar a cara, mas não é outro espírito aqui, não. É outro de fora, mas não é aqui. Eu sou o único, né? Aí na pergunta é como se vários espíritos habitassem aquele corpo e fizessem. Não, não é. É o mesmo espírito. Vamos ouvir agora a opinião do nosso querido Djalma. É como diz aí, né? É como ele pergunta aqui, segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais que o homem possui, cada faculdade dessa é um espírito encarnado em mim. É isso que ele está dizendo aqui, né? Não é. Enquanto tiver homem na face da Terra, nós vamos ver teorias as mais absurdas possíveis, né? É tanto que Jesus diz, é necessário que haja escândalo, porque cada cabeça é um mundo, cada um vive, tem uns certos inquilinos matriculados aqui, estamos matriculados aqui, porque Deus sabe por quê, não é? E as teorias, elas variam. Há quem tem essa opinião. A minha maneira as várias maneiras minhas de pensar, as várias qualidades morais que eu tenho, cada coisa dessa é um espírito encarnado em mim. É como diz aqui, o espírito é um só. Ele é semente do Criador da vida. Tudo, e Kardec diz isso de forma irrefutável.
quando Kardec fala da onipresença de Deus em toda parte do universo. Não tem uma brecha que Deus não ocupe. E quando ele fala desse espírito do eterno, ele vai dizer, obedecendo o espírito do eterno, de onde tudo se originou, o espírito do eterno que tudo criou, onde tudo começou. Kardec vai dizer, obedecendo ao princípio de que cada parte desse todo possui as propriedades e as qualidades do todo, cada átomo desse espírito, deste fluido, possui os atributos essenciais da divindade. Veja, o meu espírito, que é filho do Espírito de Deus, cada átomo do meu espírito possui os atributos, são palavras de Allan Kardec no item 24 do livro Gênesis, no 2º capítulo sobre Deus. Se não me falha a memória, o item 24 do 2º capítulo do livro Gênesis. Cada átomo deste fluido, que ele está falando do Espírito de Deus, possui os atributos essenciais da divindade. E não existe um único ser na criação, por mais ínfimo, é essa palavra que ele usa, por menor que seja, por mais insignificante que seja, que não esteja saturado do Espírito de Deus. Veja, isso é uma coisa impressionante. Então, cada um de nós trazemos no bojo da alma as qualidades de Papai do Céu. Cada um de nós. Não são muitos espíritos em mim, cada um com a virtude, não. Todas as virtudes do Criador da vida estão dentro de cada filho desse Criador, que somos a humanidade inteira, na Terra e para além do planeta Terra. Todos saímos da sua vontade. Todos somos criados por seu desejo. Todos somos filhos de Deus, quer queiremos, quer não, quer acreditemos nisso, quer não. E Deus não adotou fulano de tal, mais do que ao mais ínfimo das criaturas. A mais ínfima das criaturas está saturado de Deus, do Espírito. Isso é fantástico, meu senhor. Eu considero isso, Ragimiro e Matusalém, uma coisa que devemos buscar essas qualidades que estão em nós. Papai do Céu está aqui, não está longe, não. É aqui que ele está. E como diz Teresa d'Ávila, o castelo interior, na 7ª morada de dentro, onde Deus habita, é a sala de estar de Papai do Céu. O meu coração, o íntimo do meu ser, é a sala de visita. Isso é uma verdade extraordinária. E Kardec confirma isso, comprova isso. Cientificamente, né? Porque ele desce ao átomo, à partícula. Porque no Livro dos Espíritos tem uma questão interessante sobre o espírito. Os espíritos dizem a Kardec, deveis compreender que o espírito é alguma coisa. Não é? É feito de algum tipo de matéria. Nós sabemos que a matéria elementar primitiva, ela é imutável, ela não muda. A matéria elementar primitiva, ela é imutável quanto o próprio Deus. Nós temos um campo muito grande para aprender, para assimilar, mas essas verdades já chegaram. Jesus já apontou para dentro, o reino de Deus está dentro. O Pai está em mim, o Pai está em vós. Essas verdades, elas são preciosas, profundas, eternas, imutáveis e que devem ser pensadas. Aí, para encerrar o capítulo, ele tem uma nota, né? Ele diz assim, o mundo físico e o mundo moral TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili,